nesse momento ele é teu filho, Deus, que vai trazer a tua palavra. Senhor, eu sei que ele já estudou, ele preparou, porque a preparação humana, mas, Senhor, a unção é divina. Então, Senhor, tu vem investir nesse momento, que ele venha falar aos nossos corações, através do teu filho, essa que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa, Jesus. Saúdo, amada igreja, o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General de guerra, que não perde uma batalha sequer, com a paz do Senhor. Amém. E desculpa as lágrimas, anteriormente tivemos uma oração aqui, e como bom saber que essa igreja maravilhosa, ungida de Deus, se preocupa com a família, com nossos filhos, sobrinhos, netos, familiares que o Senhor está tocando. Amém? Quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo Nazareno, ao Espírito Santo de Deus, ao Ministério Adrai, a qual faço parte, ao presidente desse ministério, pastor querido e ungido de Deus, Zerequias José Silva, sua esposa, missionária Maísa Cláudia, a todos que têm orado por mim e oram, para a glória do Senhor. Em concordância com o servo que orou por mim, presidente do ministério, com muita honra recebi essa oração do céu, em concordância eu peço, Espírito Santo de Deus, venha me guiar como canal os corações aflitos, sedentos de ouvir a tua santa voz, Pai. Que não seja eu, Diácono Rogério, mas sim teu Espírito Santo. Amém? Eu fiz o esboço rápido na introdução do texto da palavra, vou procurar ser sucinto. A palavra, o Espírito de Deus que me deu. Temos que ter um preparo. Eu estou muito feliz que uma das servas do Senhor falou o que é o tempo. E muitas das vezes eu e as pessoas querem se apressar, passar na frente dos bois, só falando assim, mas é no tempo de Deus. A pregação que eu vou levar aos vossos corações é a pregação PHO. Não é PHD não, PHO. Tende perdão, H de humildade e O de orgulho. E como conquistaremos a salvação? Tem tudo a ver com PHO. P de perdão, H de humildade e O de orgulho. Aleluia. Vamos entrar na palavra de Deus por obediência. O tema, texto base. Texto base é João capítulo 8, por gentileza. João capítulo 8, versículo de 1 a 11. João capítulo 8, versículo de 11. Texto base. Fala sobre a mulher adúltera. Diz a palavra do Senhor, Deus e Pai. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Versículo 9 da palavra de Deus. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Por gentileza, igreja, repita com o Diácono Rogério. Apanhada em adultério. Mais adiante, por favor, diz a palavra de Deus. E, pondo-o no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Interrogando o próprio Senhor Jesus. Mais adiante. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então o próprio Senhor Jesus falou: aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra contra ela. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus, teu Espírito Santo presente aqui. E
E hoje não é diferente, né? Outras pessoas tentam nos apedrejar por pequeninas coisas, né? Mas o Senhor é contigo e comigo também. Aleluia. Mais adiante diz a palavra de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Poderoso é o seu nome, Senhor Jesus. Quando ouviram isso, saíram, um a um, a começar pelos mais velhos, até que os últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Mais adiante no 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse, Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Felizmente por isso, porque se eu não tivesse levado pedrada, hoje eu não estaria aqui nesse altar pregando o Evangelho aos vossos corações. Aleluia. Glórias a Deus. E a coisa mais difícil do cristão não é galgar uma empresa, não é ser próspero, não é ser curado, é ele perdoar o coração. Amém? Eu não vou entrar em detalhes não, minha esposa está aí, não deixa mentir, já conhece Daniele. Há anos atrás eu passei uma situação horrenda, a qual uma pessoa que eu amava, ela morreu, ela faleceu, eu não fui chamado nem dia nem hora do enterro. Quando me avisaram, estava em cima da hora desse meu familiar. Então eu não me despedi dessa pessoa. Eu não ia pregar isso, mas o Espírito Santo está falando comigo, pregue. Porque, glória a Deus, eu perdoei essas pessoas e minha vida começou a abrir todos os caminhos. Por quê? Nós não podemos ter um coração de pedra, temos que ter um coração de carne. E somente o Espírito Santo para fazer isso. Aleluia, glórias a Deus. Sucintamente vamos agora falar sobre a humildade, por gentileza. Aleluia. João capítulo 13, versículo de 1 a 8. João capítulo 13, por favor, versículo de 1 a 8. Humildade. Aleluia. Humildade, eu procurei no Google, né? Perdão, já passei sobre perdão, já falei sobre isso, né? A mulher adulta. Perdão significa forma de civilidade para o qual concedemos desculpas e perdão. Mas não é desculpar só da boca para fora, não. Você tem que perdão no coração, na sua alma, senão não adianta nada. Entrando agora aqui, por favor, sobre humildade, amém? João capítulo 13. João capítulo 13, aleluia. João capítulo 13. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Humildade. Olha que prova de amor que Jesus fez. Para quem não sabe, antigamente não tinha tênis de marca, não tinha sapato como o meu aqui, né? Está engraxadinho. Não tinha nem o qual as pessoas usassem. E a pessoa que lavava os pés era considerada o quê? Uma pessoa que estava se rebaixando. Mas o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, ele lavou os pés. Isso aqui foi na Páscoa, diz a palavra. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Vamos lá então. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Versículo 3. Aleluia, glórias a Deus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que iria para Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Versículo 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Pés de quem? Do Rogério? Não, dos discípulos. Aleluia, glórias a Deus. E enxugaram-lhe com a toalha, com o que estava cingido. E aproximando-se, pois, Simão Pedro, lhe disse: Senhor, diz a palavra, tu lava-me os pés a mim? Respondendo Jesus, e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. 8. Disse-lhe Pedro: nunca me
lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não terei parte contigo. Eu não falei que ia pregar sobre ministrar os corações, sobre humildade? Então não adianta a gente querer buscar salvação, gente, na igreja, fora da igreja, se a gente não perdoar e lavar nosso coração, limpar com o bálsamo do Senhor, se a gente não for humilde. Irmão Rogério, você tem que andar rasgado? Não. Eu ando bonito, perfumado, barbeado, para a glória do Senhor, não minha. Mas eu não preciso andar também de pé descalço. Mas a minha humildade tem que ser dentro da minha entranhas, dentro do meu coração. Humildade com H maiúsculo é falar que é humilde, não. Eu conheço muito pobre soberbo. Eu conheço também muito rico soberbo. A humildade vem de dentro da tua alma. Gente, vamos pedir ao Espírito Santo direção? Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou. Meu testemunho é muito grande. Mas o que eu tenho, o que eu sou e o que eu serei, seja no ministério, na vida cotidiana, é para a glória do Senhor. Se eu morrer agora, minha morte física e passar dessa vida para outra, eu não vou levar, missionária França, o meu carro, o meu dinheiro, a minha esposa, meus filhos, eu não vou levar nada nessa vida, a não ser as obras que eu tenho que praticar. Vou chegar quase ao fim aqui, tá? Orgulho, agora é orgulho. Orgulho é a forma a qual o inimigo de nossas almas faz com que nós venhamos a se afastar de Deus. Orgulho, soberba. Rogério, mas você não fica feliz também que seu filho está bem, bem-sucedido na universidade, passou no concurso com o federal? Sim, esse orgulho é bendito para Deus. Mas o orgulho da soberba, do nariz em pé e querer pisar nos outros, Deus não se agrada disso. Amém, igreja? Diz aqui, Ezequiel, capítulo 28, versículo 17 e 18, apenas. Vou ser bem rápido. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17 e 18. Quem não tiver a Bíblia pode acompanhar, por favor, no telão. Diz a palavra do eterno Deus. Fala aqui sobre o anjo decaído. Vou ler só 2 versículos. Elevou-se o teu coração, né? Falando sobre o anjo querubim. Quem é esse anjo querubim? Chamado Lucifer. No latim, Lucifer, aleluia. No latim, Lucifer quer dizer, ele quer dizer condutor da luz. Ele é chamado também estrela da manhã. Então, no latim, Lucifer é chamado o quê? Ele é chamado condutor da luz. Ele era luz, mas infelizmente, por causa do nariz em pé dele, se tornou diabo, mentiroso, acusador, e hoje é príncipe da escuridão das trevas. Diz a palavra aqui então, versículo 17, 18, Ezequiel 28. Elevou-se, Jesus falando com ele, né? Elevou-se o teu coração, Deus falando com ele. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra, te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. E no 18 de Ezequiel 28, diz a palavra: pela multidão das tuas iniquidades. Para quem não sabe, iniquidade é o que é o pecado, é aquilo que desagrada ao Senhor, é iníquo. Por causa das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornou em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Então, o diabo, hoje chamado diabo, Satanás, ele era bonito, mais do que eu, ele era formoso, ele era o querubim mais lindo do céu. Mas olha, eu prego para você, isso está sagrado aqui, eu estou até nervoso, eu não sou nervoso, mas a gente fica nervoso, isso aqui é um lugar santo. A gente tem que falar o que sente e o que vê diante de Deus da Bíblia Sagrada. A soberba nos afasta de Deus, o orgulho nos afasta de Deus. Então, se eu quero buscar a salvação, diz vocês também, tudo que você tem glorifica a Deus. E se você não tem, glorifica também. Sabe por que muitas pessoas não conquistaram o carro, a casa, um emprego melhor? Porque a pessoa também sabe, se ela conquistar, ela vai voltar para o mundo. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, o presidente Zé aqui, eu vou ser sustento para dar um testemunho aqui. Nós vemos nosso presidente da sua perspectiva de vida. Pouco sabe, vou falar agora então. Eu nasci num berço não cristão. Eu vim de uma religião que não agradava ao Senhor. Eu nasci com 900 gramas, em 1960, 900 gramas menos de 1 quilo. Quando eu estava na ambulância, enrolou lá alguma coisa que eu ia morrer. O Senhor não permitiu uma vez que ele para a minha vida. Eu sempre procurei ser um bom filho, ajudar
vida sentimental arrasada. Eu procurava nos lugares escuros as pessoas erradas. Sintetizando, meu fundo de poço, 1993, fui livre de uma doença incurável. Por quê? Do pecado. Até de tanto sofrer, eu falei com Deus, Deus, o comum da minha história tu me mata. Deus me matou. Até que estou aqui pregando, glória a Deus. Comecei a me abençoar a esposa, e naquele dia eu queria sair, já era pronto do Senhor. Ela falou assim, esse cara não bate bem na bola não. Eu botei ela no shopping, peguei na mão dela, nem conhecia, ó, meu nome é Rogério, ela, Nadia, nunca mais te deixo. Nós estamos há 22 anos, temos 2 filhos lindos, já tem um netinho. O nome do netinho é da Lucinha, né? Era meu outro filho, amém? Então, foi só vitória e não tinha nada na vida. Uma pessoa da minha família, não vou citar quem falou para mim, disse, eu acho, ele falou, você nunca vai ter casa própria, minha família é classe média alta, você nunca vai ter nada. Para a glória do Senhor, eu tenho uma casa que eu nunca pensei em ter. A minha casa, não vou sintetizar o que tem não. Eu fico cantando na piscina o dia todo e dizem, fala, esse cara é louco, fico glorificando, irmã, cantando lá, porque só não estou aqui, sabe por quê? Deus mudou a minha história. Me perdoe, eu falei a igreja que o Espírito Santo mandou. Não é fácil, a gente está aqui nesse altar, né? Quando a gente está sentado ali embaixo é fácil, agora está aqui é tremendo, porque a gente tem que saber o que está falando aqui. Né? Eu agradeço essa oportunidade, então eu preguei sobre perdão, humildade e orgulho. Humildade e perdão, com isso eu buscar a salvação da Senhor claramente. Um dia estaremos lá na morada celestial, eu, presidente dele aqui, todos nós também. Me perdoe alguma coisa diante de Deus, meu nervoso até, e que o Senhor venha falar fortemente no nosso coração. Obrigado, Pai.